nessa casa, um bom dia. E o que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, é um tema que julgo merece ser registrado nos anais dessa casa. Eu refiro-me à situação penosa dos cidadãos e das cidadãs da região metropolitana de Curitiba, capital do meu estado, do Paraná, usuários do sistema de transporte coletivo, retratada em matéria na imprensa hoje. A matéria com o título Desintegração da tarifa gera efeito pula-catraca em Araucária. Araucária é um município da nossa região metropolitana. Publicada no jornal Gazeta do Povo de ontem, que foi produzida pela repórter Catarina Scortese e pela fotógrafa Aniele Nascimento, que chegaram ao terminal Angélica, na cidade de Araucária, às 6 horas da manhã. Tanto o texto quanto as fotos e o vídeo mostram muito a sensibilidade com a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras afetados pela desintegração do sistema de transporte da região metropolitana de Curitiba. Trouxe apenas uma foto aqui para registrar o plenário dessa casa, a situação a que uma mãe de família está submetida, uma trabalhadora, a pular catraca porque não tem um recurso para pagar o dinheiro das passagens de ônibus que foram desintegradas. E diz essa passageira: a gente fura mesmo, não ligo. Eu sei que é feio, até vergonhoso, mas a gente não tem dinheiro. Eu gasto 8 passagens por dia. Eu trabalho por conta. Tem que pagar passagem para 2 filhos meus. Enquanto houver esse desrespeito, a gente vai ter que passar, diz essa senhora. Também outra pessoa que utiliza o transporte coletivo da região metropolitana. Eu pulo todo dia, uma diarista de 42 anos, na cara dura. Se quiserem me prender, me prendam, mas eu sou trabalhadora. Tenho 4 filhos para criar. Como é que faz? Minhas patroas não querem pagar mais, não têm mais condições. Estão massacrando os pobres aqui. Além do preço da tarifa, ela reclama das condições dos ônibus. A gente vai socado. Usuários que pagam a tarifa também reclamam do preço. O salário não subiu, o salário da gente é o mesmo. E daí tem que pagar 4 passagens todo dia. Acho que ficou horrível. A doméstica, no entretanto, que fala isso, afirma que não pula catraca. Ela se sente humilhada com essa situação. Eu trouxe essa matéria aqui, senhor presidente, porque eu acho da mais grande relevância discutir o cotidiano da nossa população. A sensibilidade e a preocupação mostrada pela reportagem, infelizmente, faltam às autoridades responsáveis pelo sistema de transporte na região da capital e especialmente ao governador do meu estado, o senhor Beto Richa, o maior responsável pela quebra da integração. Curitiba e região metropolitana já foram referência pela qualidade do sistema de transporte de massa. Muitas metrópoles, mundo afora, importaram as soluções originalmente adotadas em Curitiba. E, aliás, muitas cidades do Brasil adotaram o nosso modelo de transporte coletivo, como as canaletas exclusivas, as estações tubos, os veículos biarticulados e a organização do sistema, principalmente a integração da tarifa. Eu pago uma passagem de ônibus e posso andar através da cidade inteira ou me conectar com a região metropolitana através dos terminais sem pagar uma segunda passagem. Mas o transporte de massa, ele exige planejamento e, sobretudo, investimentos constantes para que o sistema se atualize e se mantenha eficiente para garantir a mobilidade das multidões que saem de casa para o trabalho, para a escola, para o lazer e depois retornam para suas casas. Nos últimos anos, o planejamento na região metropolitana de Curitiba, aliás, no transporte coletivo do estado do Paraná, foi substituído pelo improviso e os investimentos pela demagogia, especialmente a partir do período em que o governador Beto Richa foi prefeito de Curitiba. Com medidas populistas, como a redução da tarifa sem pagamento do subsídio correspondente, preparou o desequilíbrio do sistema integrado, que permitia que uma pessoa, como eu disse, saísse de uma cidade ao sul da região metropolitana, cruzasse toda Curitiba e fosse trabalhar ao norte da capital, pagando uma passagem de ida e outra de volta. Em 2012, já na condição de governador do Paraná, temendo que as dificuldades para manter o sistema integrado prejudicasse seu então candidato à reeleição,
o prefeito Luciano Dutti, Beto Richa instituiu um subsídio do Estado para reequilibrar a tarifa, cujo desequilíbrio ele mesmo havia criado como prefeito. Passadas as eleições e o seu candidato derrotado, o governador passou a dizer que não podia mais manter o subsídio, porque isso seria transferir para o Estado responsabilidade dos municípios. Como que no período da eleição podia e depois, passada a eleição com a derrota do candidato, não podia continuar? A situação se agravou muito nos anos seguintes e, neste ano, o governador Beto Richa, com as finanças do Paraná praticamente quebradas, decidiu cortar o subsídio. Como as prefeituras da região metropolitana nunca tiveram e não têm condições de subsidiar a tarifa, e mesmo a Prefeitura de Curitiba não consegue bancar esses recursos, a não ser aumentando a tarifa da população de Curitiba, tivemos a desintegração do sistema, com custos diferenciados para cada município. Aquilo que era um diferencial para a nossa capital paranaense, para a região metropolitana, a qualidade do seu transporte coletivo e a integração, passou a ser o exemplo o pior exemplo da administração pública. O resultado é mostrado na reportagem de Catarina Scortese e Aniele Nascimento. Pessoas pulando a catraca em terminal que deveria ser de integração, por falta de condições para viajar com o preço atual das passagens. Cenas verdadeiramente humilhantes para mulheres de meia-idade, trabalhadoras, mães de família, subindo para pular perigosamente as catracas por não terem dinheiro para pagar a passagem. As providências que as autoridades adotaram no terminal Angélica mostram a falta de sensibilidade para com o problema. Instalaram catracas mais altas e mais fechadas no terminal, a ponto de pessoas maiores e mais corpulentas não conseguirem passar, sem se constranger muito com a dificuldade de fazê-lo. E repito, homens e mulheres que vão para o trabalho pularem essas catracas por falta de dinheiro para pagar passagens que praticamente dobraram de valor. O representante da Comec, órgão do governo do Estado, responsável pelo sistema, declara que a médio e longo prazo a desintegração será um benefício para a Araucária. Pois isso vai melhorar a geração de empregos na cidade. O que o representante do governador Beto Richa está dizendo é que, devido ao aumento de tarifa, fica inviável para o trabalhador se deslocar para Curitiba ou outras cidades vizinhas para trabalhar. E isso beneficiará o mercado de trabalho da Araucária. Ele não disse, mas deve ter pensado, que os salários a serem pagos pelas empresas devem cair, já que haverá excedente de mão de obra na cidade. Ou seja, o representante de Beto Richa vê como benefício aquilo que prejudica o trabalhador e a trabalhadora. Então, senhor presidente, o Sistema Integrado de Transporte Coletivo, que serviu aos trabalhadores com eficiência e razoável conforto, com custos adequados e que consagrou diversas administrações de Curitiba, hoje agoniza, está se desfazendo. E o maior responsável, primeiro como prefeito de Curitiba e agora como governador do Paraná, chama-se Beto Richa. O Paraná está quebrado do ponto de vista financeiro e isso se deve à gestão temerária que Beto Richa implementou na capital e agora no Estado. E isso, lamentavelmente, se espalha por outras áreas da administração, inclusive ao nosso sistema de transporte de massa, levando desconforto e piorando a vida das pessoas na região de Curitiba. Aliás, o transporte coletivo foi uma das principais reivindicações que nós tivemos nas manifestações de julho de 2013 aqui no Brasil, que nós melhorássemos a qualidade de transporte. Curitiba e região metropolitana estão indo na contramão. Aquilo que nós tínhamos de positivo, nós estamos acabando. Eu queria fazer aqui um apelo ao governo do Estado, que, por favor, reconsiderasse e colocasse de novo o subsídio na passagem metropolitana, na integração do transporte coletivo. Não é possível que a população, principalmente a população mais pobre, pague essa conta. Faço esse apelo também ao nosso prefeito da capital, Gustavo Fruit, para que vide esforços, para que realmente lute para que o sistema de integração permaneça na nossa região metropolitana e possa continuar sendo um exemplo para as outras cidades e capitais do nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.